Ok. Eu tô com vergonha. E aí, gamers? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Joy e aqui iremos falar sobre jogos. A gente também vai jogar e a gente vai falar sobre as histórias, assim, a gente vai compartilhar histórias que mais marcaram as nossas vidas. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês os meus jogos favoritos. Eu vou explicar um pouquinho a mecânica e vou resumir um pouquinho de cada história. Vai ser um resumo bem curtinho mesmo, porque eu não vou alongar muito esse vídeo. E se vocês verem eu olhar pra essa direção, é porque eu tô olhando pro meu roteiro. Eu sou péssima decorando conteúdo, tá? Perdão. Eu sou da época de 2000, eu nasci em 2000, eu nasci dia 10/7/2000, julho. Então nessa época meio que eu joguei PlayStation 1, PlayStation 2, o GameCube eu joguei bem pouquinho, mas eu joguei. E eu também joguei o Super Nintendo. O Super Nintendo eu ganhei um de presente do meu avô, então esse eu joguei bastante, até porque os jogos não eram tão violentos. Eu nasci numa época em que a gente já considerava os gráficos um pouquinho realistas e a gente ficava chocado com um pouco das coisas que eram apresentadas. Então, nessa época, a minha avó e minha mãe me proibiam de jogar certos jogos porque elas achavam que era muito violento na época. Então eu não pude ter uma liberdadezinha assim pra poder estar jogando muitos dos jogos que eu jogo hoje em dia. Até porque eu sou maior de idade, né, meu Deus. Começando pela minha playlist de 5 jogos, eu vou começar pelo Resident Evil ou Biohazard. Ele teve essa troca de nomes, porque eu acho que nos Estados Unidos tinha uma banda chamada Biohazard e eles tiveram que colocar como Resident Evil. O meu primeiro contato com esse jogo foi assistindo o meu tio mais novo e o meu tio do meio. Eles jogavam bastante esses jogos e eu gostava muito de assistir. E apesar dessa época eu também era proibida de assistir, como eu disse, minha avó e minha mãe, elas achavam esse jogo muito violento. Então eu não tinha acesso a esses jogos na época por conta que eles eram pesados. O meu primeiro jogo foi, obviamente, o Resident Evil 1. Porém, o meu favorito é o Resident Evil 4, que foi o primeiro jogo que eu tive o prazer de zerar. Então esse jogo eu tenho um carinho imenso por ele. Resident Evil 4 coloca você no papel do Leon Kennedy, ou Leon S. Kennedy, tanto faz como você chama ele, que é um policial que ele é enviado para resgatar a nossa queridíssima Ashley Graham, a filha do presidente. Graham? Não sei pronunciar o nome dela. Ela é sequestrada por um culto na Espanha e o jogo é de ação e survival horror, cheio de tensão, munição limitada e tem várias criaturas que deixam você de cabelo em pé. E os ganados são as partes mais, assim, chata do jogo, né? Porque, assim, eles não dão medo, mas eles me irritam um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, vamos falar sobre a mecânica do jogo. O jogo é uma mistura de tiro em terceira pessoa com puzzles, exploração e gerenciamento de inventário. Cada decisão ela é importante, apesar de não ser um jogo de escolha. Porque, cara, se você errar, você se lascou, tá? Time Event também, se você errar, você se lascou. E isso que deixa a experiência muito top. Dando continuidade, eu vou falar sobre The Walking Dead, que é da Telltale. Cara, eu me apaixonei simplesmente também porque eles apresentaram uma das melhores personagens... Eu tô apertando meu microfone agora pra ouvir. Apresentou uma das personagens mais legais que eu já vi, que é a Clementine. Ela é uma personagem que, cara, eu me apaixonei demais. Eu só tive a oportunidade de jogar esse jogo quando eu tive o meu primeiro computador, que foi em 2021. Então, eu só fui poder jogar esse jogo com 21 anos. Resumindo o jogo, ele é um adventure point and click dividido em episódios. Você tem que tomar decisões que eles afetam a narrativa, como proteger ou salvar personagens, o que muda totalmente o desenrolar da história. A mecânica do jogo é foco no diálogo, escolhas morais e quick time events. Se você errar esses quick time events, você se lasca também. A atenção está mais nas consequências das suas decisões que ações frenéticas. Esse jogo muitas pessoas não gostam porque ele é muito mais você assistindo do que você jogando. Então é isso que não agrada muito o público. Mas é um jogo muito bom. Eu recomendo. Life is Strange. Eu não preciso nem explicar o porquê que eu gosto muito desse jogo, mas tem uma coisa que eu preciso contar. Eu tenho uma cachorra chamada Chloe.
Coloquei o nome dela justamente por causa de uma das personagens. O meu irmão colocou o nome do nosso cachorro de Max também, só pra complementar aí a nossa família. E eu lembro que quando a minha mãe ficou sabendo do porquê eu botei o nome da minha cachorra de Chloe, ela simplesmente virou pra mim e falou: "Você colocou o nome da nossa cachorra de uma drogada?" Resumo do jogo. Você acompanha a Max, que é uma adolescente, jovem adulta, que descobre que ela tem o poder de voltar no tempo e tentando salvar sua cidade e amigos de desastre. É uma história emocional sobre amizade, escolhas e consequências. A mecânica do jogo. O diferencial é poder voltar no tempo e mudar suas ações, afetando o curso da narrativa. E além disso, a exploração, resolução de puzzles e diálogos interativos. Eu acho isso muito, muito interessante. Um lagarto, tá vivo, tá morto. Left 4 Dead. Esse foi um jogo da minha infância também, minha infância / adolescência. Eu joguei muito com meu irmão e eu acho que eu me apeguei mais por esse jogo por ter jogado com meu irmão. Vocês podem perceber também que a maioria dos meus jogos favoritos são de zumbis. Eu adoro jogos de zumbis. Apocalipse. Bom, o resumo do jogo, né? É um shooter cooperativo, onde até 4 jogadores enfrentam hordas de zumbis em diferentes cenários, tentando chegar a cada saída da fase. A gente tem aquelas salas seguras e a gente tem que ficar chegando nessas salas seguras para poder passar de nível. A mecânica do jogo. O foco é cooperação, reviver parceiros, administrar munição e decidir estratégias, enquanto enfrenta inimigos normais e especiais também, que a gente tem vários inimigos especiais. Cada partida é imprevisível, o que deixa o jogo sempre emocionante. A gente pode ter tanto jogadores bons quanto jogadores ruins. No caso, eu sou a jogadora ruim e o meu irmão é o jogador bom, né? Beleza! O último jogo dessa lista, nós tivemos 5 jogos. Meu último jogo favorito, eu não joguei ele tanto, eu gostava mais de ver as pessoas jogarem, que é o Yoshi. Esse jogo é um dos meus favoritos porque eu gostava muito de ver a minha avó jogando. E como não era um jogo violento, ela permitia que eu assistisse esse jogo. E eu adorava ver ela jogando no Super Nintendo, era muito legal. Bom, o resumo do jogo. Yoshi é um jogo de plataforma com puzzles leves, onde você controla um dinossauro, que se chama Yoshi, pra salvar ovos, proteger o Mario pequenininho, nossa, ele chorando era uma desgraça, e enfrentar muitos inimigos. A mecânica do jogo. O foco está em pular em plataformas, engolir inimigos, lançar ovos, e apesar de simples, é super divertido e ele tem sim os seus desafios por aí. Então é isso, gente, aqui estão um dos meus jogos favoritos, alguns que vocês puderam conhecer, e como eles funcionam, um pouquinho do resumo que eu trouxe pra vocês. E aí, qual que é o seu jogo favorito? Pode deixar aí nos comentários que eu vou ler. Se você curtiu, deixa o like, não esquece de compartilhar com seus amigos, que me ajuda pra caramba. E é isso, gente, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau e um beijo.